Relendo a pergunta aqui do Davis, né? Ele pergunta, Galego, concorda que a Miriam Montes sofreu a mesma traição que fez com o Rafael Tenório ou foi diferente o contexto, na sua opinião? Cara, eu não vejo como traição nenhuma das duas, certo? Primeiro, no ano passado, brevemente, eu já tô cansado de falar sobre isso, no ano passado, o Rafael Tenório, ele pulou do barco, né? Ele fez um time que estava fadado ao rebaixamento, estava fadado ao fracasso. E, assim, quando a Miriam teve toda a indicação que a diretoria ia renunciar, e o Rafael Tenório renunciou, esperando que os outros diretores renunciassem também, né? E aí ia ser um caos instalado dentro do CSA, ninguém sabe o que iria acontecer, né? E muito provavelmente a bagunça lá dentro iria derrubar o time. A Miriam, quando viu isso, eu acho que ela quis, não, entre aspas, trair o Rafael Tenório, mas ela viu que alguém precisava assumir aquele troço, tá ligado? Senão ia ficar um caos completo e total. E talvez ela tivesse lá por dentro vendo, poxa, as movimentações de bastidores aqui estão estranhas. Então alguém precisa assumir para organizar isso aqui. E aí ela assumiu. Não vi como uma traição ao Rafael Tenório, né? Mas esse ano agora a Miriam sofreu apertos e pressões de todos os lados, e eu não tiro a razão das pressões, das críticas em cima do trabalho da Miriam, certo? Mas na reta final ali, eu não vejo como uma traição o que o conselho fez com ela. E são contextos completamente diferentes, certo? Só pra resumir aí também. No ano passado, era esperado que depois da renúncia do Rafael Tenório, ela renunciasse também, mas ela não quis renunciar, ela quis assumir o clube. E assumiu com muito peito, né? Ela assumiu com muita responsabilidade aquilo ali, sabe? Nesse ano agora, ela foi destituída pelo conselho. Então são contextos totalmente diferentes, certo? E principalmente porque agora a Miriam queria renunciar. Ela entregou ao conselho um ofício dizendo que iria renunciar no dia 8, mas iria passar essa semana pós-rebaixamento, resolvendo as questões contratuais dos jogadores, né, pagando o que devia, fazendo as rescisões dos jogadores e iria entregar o cargo na segunda-feira seguinte. O conselho não quis nem saber e destituiu a Miriam e os outros vice-presidentes, sabe? Eu acho que foi um impulso do conselho só pra mostrar que tava insatisfeito, tal, não sei o que com ela, porque, era só esperar ter um pouco de paciência que ela iria fazer a renúncia e as coisas iriam caminhar de maneira mais tranquilas nos bastidores do CSA. Naturalmente, o vice poderia assumir, ou se o vice renunciasse também, o conselho deliberativo iria assumir para poder instalar novas eleições, né, fazer novas eleições para a presidência executiva, mas o conselho não teve paciência e foi lá para dar uma porrada, né? E acho que não é uma traição, porque o conselho agiu da maneira que achou mais correta ou quis atrapalhar mais ainda, né? Muita gente vê o conselho do CSA como um câncer também, como eles falam, né? Muita gente fala disso. O conselho do CSA, ele trabalha mais para atrapalhar do que para ajudar, porque claro, também a diretoria não fez muito melhor não, né? A diretoria, a ex-diretoria agora rebaixou o clube, né? Mas, enfim, o conselho agora poderia ter trabalhado de uma maneira mais paciente, né? Cobrando, obviamente, mas com mais paciência para poder ter uma transição mais suave. Mas não, quiseram impactar, quiseram causar e aumentaram todo esse caos que tá vivendo o time do CSA. Tá ligado? O conselho, então, nesse momento, eu acho que mais atrapalhou do que ajudou. De novo, né? Mais uma vez o conselho fazendo
aumentando a intensidade do terremoto que está acontecendo lá dentro do CSA, certo? Bem, outras situações ali também, né? O Robson Rodas, que era o vice da Miriam Monte, ele foi só indicado, não tinha nada autenticado em cartório e tal, então ele não podia assumir a presidência. E aí o conselho, não sei o que, agora o CSA tá com as contas bloqueadas porque não tem um presidente executivo que esteja no cargo mesmo, né? Então, quem é a pessoa que é representante oficial do CSA para poder movimentar as contas bancárias? Não tem. Então o CSA tá com as contas bloqueadas, não consegue pagar os seus jogadores, não consegue pagar a rescisão, tá ligado? Então, assim, o CSA tá num caminho que, pô, parece que tá parado, parece que travou ali, tá ligado? Bugou tudo, travou e não consegue nem andar pra frente, nem retroceder pra corrigir o problema que foi criado, tá ligado? E isso, cara, é culpa também da diretoria e do Conselho Deliberativo. Isso daí é um problema muito grande, tá ligado? Mas, enfim, só pra trazer os dois contextos das duas saídas do presidente Rafael Tenório e da presidente Miriam Monte, né? E explicar o contexto de cada uma das duas e explicar por que eu não achei traição em nenhum dos dois casos. Beleza?